De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Estamos de volta para mais uma semana de debates aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muito prazer, nós somos a Melodia, além da frequência no Instagram e no Facebook também, tá bom? Instagram e Facebook, Melodia Conquista. Pastor Jailson Luiz já está com o link aí para compartilhar. Pois é, no Facebook e também no Instagram. Vai curtindo, comentando a nossa transmissão, fique à vontade. Na manhã desta segunda-feira, estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista Elchamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres e ilustres ouvintes da Rádio Melodia, pastor Moisés, pastor Jailson, que Deus abençoe vocês. Que Deus possa nos iluminar aqui, né, para trazer uma revelação divina através da palavra dele. Amém. Conosco também o pastor Moisés Santos, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, pastor Jair. Bom dia, pastor Valverde. Que Deus abençoe a todos. É bom estar aqui para mais um debate, falar aquilo que Deus colocar no nosso coração e aí, né, discutir aí aquilo que é o tema principal, né? E deixar Deus usar. Deus Amém. Falar nessa manhã. Pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Val, pastor Moisés. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Melodia, aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham através da programação da Rádio Melodia e que possamos ter um debate esclarecedor, trazendo luz, trazendo bênçãos para todo o nosso público ouvinte. Vamos iniciar o debate orando. Vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus, nós te somos gratos pelo privilégio de ver um novo dia, um novo amanhecer. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela esperança, pela fé, pelo amor. Obrigado pelo grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar homens e mulheres pecadores como nós. Obrigado por estarmos presentes mais uma vez nesta emissora para juntos levar até o nosso público ouvinte o que há de melhor do teu evangelho, da verdade absoluta que é Cristo Jesus, o Deus encarnado, e que o Senhor possa nos ajudar e abençoar todos os nossos amigos e irmãos e que possamos levar luz nas consciências das pessoas, da consciência espiritual, nas almas, e que possamos ser instrumentos pelos quais o Senhor venha enaltecer e glorificar o teu nome e o teu reino. É a nossa oração com gratidão, no preciosíssimo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ao tema de hoje. Estamos encarando como normais situações que deveriam ser intoleráveis? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, parte da igreja evangélica, pastor Valverde, tem sido acusada de permissividade. Aquilo que antes a igreja não tolerava,
acaba hoje tolerando, enfim, e trazendo essas críticas, gerando essas críticas de pessoas que acusam parte da igreja de estar fora das escrituras por tolerar o que classificam como pecado, como práticas mundanas. O que está acontecendo, pastor Val? Essa talvez seja o debate mais interessante que a gente já fez aqui, um dos debates mais interessantes, porque nós vamos tocar realmente no problema, né, principal do nosso mundo evangélico. A gente estava até falando ali ainda há pouco sobre o relativismo religioso. O que está faltando é amor, mas não é amor pelas pessoas, é um falso amor que nós vivemos, né? O amor filéu, mas está faltando o amor ágape. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Quando a gente fala da questão da igreja, aceitar essas coisas, elas aceitam porque elas não têm amor à palavra de Deus. As igrejas aceitam isso porque elas não têm amor, literalmente, ao próprio Deus, o amor sacrificial. Porque assim, elas estão preocupadas em agradar o mundo e não agradar a Deus. E quando a gente agrada o mundo, a gente desagrada a Deus. Isso é um fato. A corrupção vem em função disso. Então, eu não quero perder as pessoas que ajudam nas ofertas na igreja, os membros que são abastados financeiramente, permito que eles e a família deles façam o que quiser dentro da igreja contra a vontade de Deus. É porque essa igreja está poderosa demais, ela está muito midiástica. A igreja de hoje ela está muito forte, muito grande e politicamente muito correta. E a igreja não é politicamente correta, ela nunca foi forte. Não. Né? Ela nunca foi midiástica, não tem mérito nenhum morrer numa cruz. A gente tem que voltar ao princípio. Não existe status no homem crucificado entre dois ladrões. Isso é uma vergonha absoluta. A gente não quer viver essa vergonha. Martinho Lutero já falava disso. Ele falava, todos querem o Deus da glória, mas ninguém quer o Jesus da cruz. O Jesus da cruz ninguém quer, porque esse Jesus da cruz leva a lágrimas, leva a sofrimento, leva a renúncia, leva a constrangimento. Isso é horrível para uma sociedade que pensa em dinheiro, uma sociedade que pensa em status, pastores pensam em trocar carros novos e etc. Uma vida de luxo, de conforto, ostentação. Isso é horrível. Aí a corrupção entrou na igreja, já hoje em função disso. E a gente vê que lá no passado não foi diferente. Porque a gente vai pegar lá nos dias de Moisés, eu acredito que seja o primeiro caso de corrupção. Pode até vocês me ajudarem aí, mas quando Moisés subiu o monte, o povo insistiu com o pastor Arão para que ele fizesse um bezerro de ouro para que o povo adorasse, né? Então ali já deixou-se corromper no coração, né? E aí já veio o poder do ouro, a mensagem do ouro derretido para... Quer dizer, gente, sabe, se a gente vê aquilo que já foi uma coisa terrível, que levou milhões e milhões de centenas de pessoas a morrerem. E a gente vê o que acontece hoje, sinceramente, sabe, a igreja deixou de ser igreja do Senhor para ser igreja de senhores abusadores da palavra de Deus. Me perdoe aí, viu? A dureza. Muito bem, gente. É só o começo. 11 horas mais 20 minutos. O tema que nós estamos discutindo hoje é justamente este. Será que estamos encarando como normais situações que deveriam ser intoleráveis, pastor Moisés? Olha, pastor, eu creio que assim, isso não é de agora e também não vai acabar. Então, assim, se nós formos analisar em termos de corrupção, igual o pastor Valverde citou aqui Moisés, a gente pode até atrasar um pouco, puxar um pouco mais para trás, lá do tempo de Noé, porque que Deus resolveu, então, destruir ali a terra, e acabar com os seres humanos e tal. Justamente por causa que a terra estava o quê? Corrompida. Então a corrupção já não é de hoje, não é de agora, não é uma coisa que nós começamos agora. Já é algo que já vem lá de trás, né? Então, assim, não é uma coisa que nós podemos acabar de uma hora para outra, né? Já está inclusa no ser humano. O homem é corrupto. Em si mesmo ele é corrupto.
O homem só deixa de ser corrupto quando ele está em Cristo. Né? Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos pautados na palavra de Deus, aí nós nos tornamos santos. Né? Praticamente santos, porque santo só quem foi Jesus, né? Sim. Mas nós temos Jesus ali como o nosso Deus, que nós nos apegamos a Ele, e Ele também Ele é nosso espelho, né? Nós temos que nos espelhar no Senhor e seguir aquilo que Ele nos ensinou. Né? Então, a corrupção ela é um câncer que não se acaba. Ela vai, prolonga, e as igrejas, qual o papel da igreja? O papel da igreja é estar aí pregando a palavra, anunciando Jesus, né, apresentando o nosso Senhor e fazendo aquilo que é o mais importante, né, que é trazer a luz da palavra para aqueles que são necessitados, que necessitam do Senhor. Né? E quem não está em Cristo, automaticamente é um corrupto. Né? Quem não está em Cristo não tem luz, não tem verdade, não tem nada. A gente pode até analisar, não, mas tem pessoas que não estão na igreja ali, que não estão em nenhuma denominação, não estão na igreja, mas a pessoa boa, a pessoa que não prejudica ninguém, a gente poderia até pensar assim. Mas se nós não estamos em Cristo, nós não temos nenhuma fonte de correção. Então, só Jesus pode nos curar, nos libertar, nos sarar, e a gente tem que nos apegar nele. Que se você olhar para o tempo de Abraão também, de Abraão, quando Deus o chamou, né, ali em volta dele ali só havia corrupção. Eram pessoas que adoravam imagem, tinha vários deuses, né, panteões de todos os tipos, e Deus olhou para Abraão e chamou ele para uma aliança com ele, e para Deus formar a aliança com ele, o que Deus fez? Você sai da sua terra, sai da sua parentela, né, do meio dos seus, né, e eu te mostrarei, e para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus queria tratar com ele, né, queria tratar com Abraão, e desde lá vem essas mudanças que nós podemos até estar mais discutindo mais para frente, um pouco sobre isso. Muito bem, pastor Jailson, olhando a história da igreja recente aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos dois extremos, né? Você pegar aí há 30, 40 anos atrás, 50, a igreja começou a proibir coisas que a Bíblia não proibia e começou a arbitrar a vida das pessoas, enfim. Aí depois veio um grupo dizendo assim, não, isso aí é muita caretice e tal, e aí liberou geral. Né? Aí nós saímos de um extremo e fomos ao outro, né? E de repente aquilo que a gente situações que a gente não tolerava, e aí passamos a tolerar, e aí de repente agora tá meio que uma bagunça em determinado aspecto, que assim, há igrejas sendo montadas que pode quase tudo. Pastor Jailson, o que é isso? É complicado, né? Interessante, você falou dos extremos, né? Toda fronteira ela é complicada, né? E nós vivemos justamente nas fronteiras hoje, né? A igreja fronteiriça, né? Crentes fronteiriços, e as coisas vão se degringolando dia após dia. É muito triste esse cenário que a gente contempla, né? Ouvindo o pastor Val, a princípio falando, seguido do pastor Moisés, nós sabemos que o pecado ele sempre existiu. Só que em tempos passados, aquilo que era exceção, hoje virou regra. O grande problema é esse. Isso mesmo. Então, é melhor você acertar acima do alvo do que abaixo do alvo. Será preferível você ter um excesso de cuidados do que um relaxo.
E o que está acontecendo é isso aí, saiu, quer dizer, aquilo que em outrora era excessos, como você colocou, pastor Gilberto, um cuidado exagerado a princípio, quer dizer, se tivesse descido um pouquinho mais e ficasse no alvo, tudo bem, só que desceu a ponto de que essa expressão liberar geral, ela é complicadíssima, né? Isso é simplesmente abominável. É abominável isso aí. É a abominação daquilo que Jesus, inclusive, fez menção, olhando para o templo, né? A mesquita. Então, é a abominação da desolação, que é o que está acontecendo nos templos hoje. Então, eu fico pensando assim, é claro que, será que Jesus já não veio? Mas eu ainda estou aqui, eu creio, entendeu? Nós ainda estamos aqui. Não, é muito sério. Parece até uma descontração, mas é muito sério o momento que nós estamos vivendo. As pessoas perderam a noção completamente do que é cristianismo. As pessoas vão à igreja com qual é o objetivo? As pessoas deveriam analisar os motivos e os objetivos pelos quais. Eu tenho dito o seguinte, Deus não tem uma igreja para cada classe social. Tem? Não. Então, se eu sou uma pessoa que eu me dei bem financeiramente, e eu vivo no melhor da minha fase, financeiramente falando, então eu vou procurar uma igreja que me encaixa dentro do meu perfil social, ou intelectual, financeiro. Gente, o que é isso? Aí o que acontece? Aí eu vou procurar uma igreja que lá tem uma classe social, que lá se reúne a classe média alta, não é? Ou os ricos, porque a igreja que Deus fala nela, que eu comecei e que Deus tratou comigo e que havia uma certa santidade, ela não serve mais para mim. Por quê? Porque eu evoluí, mas eu evoluí como? Evoluídos, financeiramente falando, entendeu? Então o que acontece? O conceito do ter e não do ser está arrebentando com a humanidade. Arrebentando, não bastasse que ela arrebentou com a sociedade secular, com o mundo das pessoas que não tem compromisso com a espiritualidade, que não tem compromisso com Deus, nem com o seu reino, agora entrou dentro da igreja. Então você hoje, antigamente, o crente se destacava onde ele estivesse. Era assim ou não era? Ele se destacava andando, falando, trabalhando, comercializando. Ele era um destaque na sociedade. Hoje você não difere mais o que é crente, o que não é. Se veste igual, se fala igual, os trajes, a maneira de viver, a linguagem, entendeu? E por aí vai. Então você misturou tanto que você não tem mais, não tem separação entre o profano, e o santo e o profano. Misturou. A igreja secularizou. A igreja está em busca, o objetivo principal da igreja hoje não é mais levar o cidadão de encontro ao mestre, a uma renúncia, porque Jesus disse, aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Qual é a igreja que está pregando renúncia hoje? Nós falávamos ali em off. Hoje as mensagens de correção estão sumindo das tribunas. Verdade. A mensagem de correção, por quê? Porque, como o pastor Val colocou aqui, lá tem o doutor fulano, lá tem o empresário ciclano, e ele tem uns probleminhas de ordem moral, entendeu? Não podemos fazer nada. Que nós não podemos, se não vamos, ele vai acabar saindo e leva a família e leva mais alguém. Eu tenho um caso aqui na cidade, Vitória da Conquista, de uma igreja elitizada na época, que um dos tocadores dele, a esposa estava fazendo um tratamento gravíssimo de saúde em São Paulo, e surgiu um boato dele, um boato apenas, chamaram ele no escritório, para ele se explicar. Ele disse, eu não devo. Mas ele me disse assim, mas o doutor fulano, que tinha 2 mulheres, nunca foi chamado no escritório para se explicar. Veja que injustiça.
se comete hoje. Agora eu estava lembrando do que Jesus disse em Mateus 5, verso 20. Se a vossa justiça, ele estava falando para os dele, não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Agora eu pergunto para todos nós, vocês acham que os fariseus e os escribas eram relaxados? Não. Eram zelosos. Né? Zelosos. Inclusive o próprio Jesus disse assim, olha, vocês podem fazer o que eles mandar vocês fazer, pode fazer algo. Não façam o que eles fazem. Então eles tinham o conselho correto, eles não viviam o que pregavam, que é o problema de hoje. Exatamente. Entendeu? É o problema de hoje. Eles pregam uma coisa e vivem outra. Alguns são crentes, quando são na igreja, fora dela, tem outro tipo de vida. E com isso, os envolvimentos, a vida promíscua de ministros, é uma coisa assustadora. Entendeu? A falta de fidelidade com o ofício do qual eles assumem, a falta de fidelidade com o cônjuge. Hoje, você, quando menos espera, o pastor abandonou da esposa e já está casado com outra, simplesmente por motivos fúteis. E a palavra onde é que fica? E como é que fica o compromisso? Como é que vai ser naquele dia? Será que as pessoas estão achando que Deus virou um velhinho caduco, é? Que já não liga para nada, e que agora quem manda e quem estabelece as regras é a igreja, que chamam de pós-moderno, né? Os tempos que nós vivemos, a igreja pós-moderna também, bastasse o mundo que já está nessa aberração. A igreja pós-moderna, que agora não bastasse a igreja católica que tem sua própria doutrina e dita suas próprias regras, né? Muito bem, nós vamos ao intervalo, 11h34, já a gente retorna porque vamos tocar aqui nas questões que não tolerávamos e que agora somos acusados de tolerá-las. Então daqui a pouco a gente volta, rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar. Neste Dia das Mães, que tal presentear quem sempre cuidou de você com um toque de conforto e elegância? Na Cortina e Cia, você encontra cortinas que transformam qualquer ambiente, tapetes que são sinônimo de conforto, além de uma variedade de roupa, cama, mesa e banho, para proporcionar aquele aconchego que toda mãe merece. E para ficar ainda melhor, nas compras acima de R$100, você concorre a 2 cobre-leitos Lavive, um para você e outro para sua mãe. Além, é claro, de aproveitar a oferta para lá de especiais, até 20% de desconto em bases e colchões Ortobon, roupões por apenas R$ 49,90, travesseiros a partir de R$ 21,90, toalhas de banho a partir de R$ 19,90. Celebre o amor da sua mãe com produtos Cortina e Cia. Venha nos visitar, Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Você também pode comprar pelo Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp 77 30 25 07
3733. A entrega aqui na cidade é grátis. Venha para a Cortina e Cia. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta a 11 horas e 37 minutos. Hoje um tema muito interessante, muito atual também, porque a gente precisa trazer essas coisas aqui ao debate, porque, assim, a igreja, a Bíblia nunca escondeu os pecados da igreja, né? Pelo contrário do que muita gente pensa, a Bíblia expõe os pecados da igreja, dos homens de Deus, enfim, expôs tudo, né? Não há o que esconder, né? E, de fato, a crítica a uma permissividade que existe nos tempos de agora, que em um tempo atrás a igreja não tolerava. Então vamos aos fatos, porque a gente precisa colocar nomes, né? Dar nomes. Por exemplo, pastor Val, a música hoje, só para comparar o que a gente não tolerava e hoje já tolera. Por exemplo, há igrejas que estão cantando hoje músicas que não são louvores no ambiente de culto. Né? Isso algum tempo atrás, a gente não tolerava. Sim, sim. Então, cantando músicas aí seculares, que não são louvores, isso a gente não tolerava. A música evangélica, em parte, hoje está vendida a grandes empresas que ditam as letras, né? Aí as pessoas podem dizer assim, não, mas esse aí é problema do cantor lá que vendeu. Não, mas a igreja canta essas músicas, né? Então, a gravadora que dita, essa letra pode, essa não pode, enfim, tá vendida, né? São situações que vão gerando. Por exemplo, hoje nós temos outra questão, né? Uma coisa que nos incomodava, se o pregador, algum tempo atrás, saísse das escrituras, nos incomodava, mas hoje a gente vê, por exemplo, a teologia coach sendo pregada, a neurolinguística sendo pregada no púlpito da igreja, técnicas, enfim, de oratória, de oratórias que não tem nada a ver com as escrituras e que vai desvirtuando o propósito do evangelho, e a gente não reclama mais. Por quê, pastor Val? Porque hoje em dia a igreja ganhou status, né, social, né? E aí, para você ter status social, é porque as pessoas te olham de forma diferente e você é um destaque naquele meio. A igreja, hoje em dia, ela busca o destaque e a aceitação das multidões e das massas. Sim. E não simplesmente essa questão do quebrantamento, né, do arrependimento de pecado, etc., de uma vida diferente. Antigamente nós não tínhamos destaque nenhum, né? As pessoas morriam realmente assim, crucificadas de cabeça para baixo, cortado o pescoço, sim, né? Queimados. Dividido, queimados. Isso não dava destaque nenhum, né? Mas na verdade é porque a gente vê a igreja de hoje, e a igreja de hoje ela está muito mundana com relação, eu falo mundana no sentido de tudo que é atenção ao que o mundo físico que vivemos, isso é importante para os crentes. Então, eu preciso de uma boa música para alegrar o meu coração, e aí essas músicas, elas fogem da adoração. O que é o verdadeiro sentido da música da igreja? É adorar a Deus. E hoje em dia nós vamos mostrar o interesse de estarmos ali prostrados diante do Senhor. Qual é a nossa... Eu venho me derramar a Ti. Uma opção de música que fala mais da questão do humanismo. Sim. A igreja helenística, porque os judeus já eram, no século 3 a.C., eles passaram a ser helenístico, né? Em função de quê? Das culturas gregas, né? Paulo até advertia isso nos anos 60 da era cristã, mas antes. Então, os judeus helenístico era aquele que tinha o prazer, as pessoas buscavam o humanismo dentro de uma palavra, de uma pregação profética, né? Ou seja, Deus vai me revelar, Deus vai fazer as minhas vontades, os meus desejos serão atendidos, a minha imagem é importante diante do ministério, e quando na verdade nada disso literalmente a pregação de cruz, né? E esse é o helenismo, né? E aí vem esse helenismo judaico de 300 anos antes de Cristo, porque foi na época que Deus se calou,
veio para o cristianismo. E o cristianismo, depois de Constantino, o maior erro da reforma do Concílio Niceno, 325 anos, sim, foi literalmente dar poder à igreja. Quando a igreja foi poderosa e passou a frequentar os meios políticos, os palácios, os reinos, ela perdeu a essência de cruz. Ela saiu do caminho, ela saiu do sofrimento e das lágrimas e sentou junto nos banquetes com os reis, os príncipes, os nobres, nas cortes. E aí ela perdeu a essência do evangelho pregado por Cristo, né? As grandes cruzadas também, outro grande erro de corrupção também, houve corrupção ali terríveis, né? Então o que acontece? O que acontece é que a igreja não tem como voltar mais isso, não tem uma solução, não tem mais como resolver isso. Agora só mesmo a volta de Cristo, e nós já estamos esperando essa volta. E aí vamos se chocar com a realidade terrível, sim, porque aquele sangue que foi jogado, né, foi derramado na cruz por Jesus, ele tem um preço. Sim. E ele pagou o preço por nossos pecados, só que nós não recebemos, não fizemos questão de, não, deixa que isso aqui eu resolvo. Está passando cartão de crédito para Satanás agora direto e negociando um preço que já foi pago, exatamente dando esse poder, essa pregação coach dentro da igreja. A igreja precisa ser pregada um evangelho de renúncia, de cruz, de vergonha, de dor, e ela não é poderosa. A igreja não é poderosa, você vai perder tudo para ganhar a vida na terra. Foi isso que Jesus falou. Sim. E é diferente do que nós vamos vendo hoje. Então, a nossa mensagem da Bíblia, o Jesus que está na Bíblia é totalmente o Jesus que está dentro de algumas igrejas hoje, né? Isso está acontecendo porque nós fechamos a Bíblia e abrimos a igreja para o mundo. Na verdade, nós temos que fechar a igreja para o mundo, sim, e abrir mais a Bíblia. Bom, um outro problema que não tolerávamos e depois passamos a tolerar foi a questão dos escândalos, pastor Moisés. Hoje a gente vê em grandes denominações o tratamento é diferente, porque houve um tempo em que a gente ficava preocupado daquele escândalo prejudicar a igreja e seguíamos o rito bíblico para disciplinar aquela pessoa, enfim, trazer ali um exemplo para toda a comunidade, né? Havia os excessos, sim, havia os excessos. Muitas vezes os excessos eram por conta de pessoas que queriam acertar e acabavam se excedendo. Às vezes era maldade também mesmo, né? Mas havia, sim, um propósito de disciplinar aquele escândalo, aquela pessoa que trouxe o escândalo, para servir de exemplo também para toda a comunidade. Mas hoje a gente vê assim, uma postura diferente em muitas denominações, inclusive denominações tradicionais, de deixar por isso mesmo, de querer acobertar ali, pega o líder, transfere para outra igreja e tá bom, sem maiores problemas, deixa aqui e a vida corre tudo bem, sem tratar o pecado, sem tratar os erros. Pastor Moisés, por quê? A gente pode ver de várias maneiras, porque assim, um dos maiores problemas que a gente vê hoje é a insegurança das lideranças em relação aos membros. Por quê? Porque se eu prego na minha igreja a verdade, como Jesus nos ensinou, eu corro o risco de perder membros na igreja. Então, o que acontece? O que está acontecendo muito hoje? Nós chegamos numa proporção tão grande de relaxamento, vamos dizer assim, de aceitar as coisas dentro da igreja, que se hoje as igrejas resolverem falar assim, ó, nós vamos pregar o evangelho genuíno e não vamos aceitar mais determinadas coisas que nós estamos aceitando. Se acontecer isso hoje, as igrejas vão esvaziar de maneira assustadora, porque realmente está acontecendo hoje, nesse relaxamento aí, de aceitar, igual o pastor Julius falou, coisas que antes a gente não proibia, a igreja não proibia, hoje, a igreja proibia, hoje não está mais proibindo, né? Então está aceitando muitas coisas justamente por isso, porque o evangelho de Jesus, irmãos, ele igual o pastor Val falou, é de renúncia. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar até às minhas vontades para viver o evangelho de Cristo. Então, assim, eu não posso ir para a igreja hoje
em busca de uma bênção, em busca de algo para mim favorecer. Eu tenho que ir para a igreja hoje para me ouvir a palavra, para mim a igreja é um lugar de adoração, é um lugar onde nós vamos ter um encontro com Deus, onde nós vamos ouvir uma palavra ali que vai nos levantar, vai nos edificar. Quantas vezes as pessoas estão em casa abatidas, tristes, vai da igreja, ouve uma palavra. Então a igreja é um instrumento para isso, para levar a palavra do Senhor, para ser representante de Cristo aqui na terra. Eu lembro que quando, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 ali, a igreja começou, até na ceia mesmo, ali na época da ceia, quando eles iam participar da ceia do Senhor, antes de alguns chegar, eles já estavam se alimentando antes de esperar os outros. Exatamente. Então o que acontece? Ali já era também uma forma da igreja, né? Logo naquele tempo, está já aceitando coisas que não era para aceitar. E de lá vem até os tempos de hoje. Aí o que Paulo fala? Paulo corrige eles, fala. E vai instruir ali, a esperar pelo outro, para no momento certo, eles ir lá e fazer a ceia do Senhor, da forma que ele explicou. E depois ele vem explicando como que é feita a ceia. Então, assim, se tornou hoje, a igreja hoje se tornou, por isso que são vários escândalos que nós vemos hoje na igreja, justamente por conta disso. Porque nós temos que voltar, a igreja tem que voltar a pregar o evangelho genuíno de Jesus, tem que voltar a falar de Cristo, falar da crucificação, da ressurreição de Jesus. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para pregar o evangelho, para levar a palavra do Senhor. E isso, irmãos, isso às vezes as pessoas não querem abrir mão, não querem. Então elas preferem, aí o que a igreja faz? Ela prefere aceitar aquilo ao invés de corrigir, né? Então, e isso é uma coisa que não vai mudar, porque Jesus disse na palavra em Mateus 24 que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, ou então é o que está acontecendo hoje. Então a gente não pode, não vai ser uma coisa que vai corrigir, mas nós temos que pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor. A igreja tem que continuar pregando a palavra do Senhor, pregando o evangelho, e quem converte o homem é o Espírito Santo, né? É Deus que vai nos corrigir. Muito bem. 11 horas mais 49 minutos. Pastor Jailson, um outro problema que trouxe também mudanças assim na questão que revelou uma permissividade da igreja foi a questão dos pastores, né? Porque houve um tempo em que a igreja se preocupava muito com a qualificação do pastor, né? Assim, havia critérios bem claros, né? A igreja queria saber qual foi o seminário que ele passou, a origem, né? Como ele foi forjado, a história, né? E assim, havia essa preocupação. De repente começaram a surgir os ministérios independentes, enfim, né? O cidadão não presta mais conta a ninguém, enfim, ele não tem ninguém acima dele, né? E ele não tem a quem prestar contas, isso é muito perigoso, e, enfim, e passaram a ter líderes histórias bizarras que a gente já ouviu até de pessoas que se consagraram, né? Se consagraram a pastor. E aí, assim, também deixou de ser levado em conta esses critérios e passou a ser a eloquência do pastor, né, a capacidade de oratória dele, e isso nos trouxe um prejuízo muito grande, coisa que um tempo atrás a gente tinha mais cuidado, não é que não acontecia, mas tínhamos mais cuidado. Pastor, por que isso passou a acontecer assim em larga escala? O grande problema e o fato de que essas coisas tenham ocorrido com muita frequência é porque as pessoas antigamente olhavam a igreja de uma forma com um respeito muito grande, embora havia aqueles que perseguia também, né?
A igreja era analisada, olhada, ainda que a pessoa não cresce, mas como um veículo que conduzia as pessoas a Deus, né? Ao céu, à eternidade e coisas dessa natureza. Com o decorrer do tempo, as pessoas estão analisando o evangelho hoje como uma forma de ganho. Hoje as pessoas, o cidadão, ele vai fazer direito, daí pelo caminho ele acha que se fazer teologia é mais rentável para ele, porque ele está vendo pastores andando de carros de luxo. Então, ele, por uma opção, não por uma vocação, né, não por um chamado divino, mas por uma opção de profissão, ele acha que ser pastor é mais rentável para ele do que ele ser advogado, do que ele ser um engenheiro, e assim sucessivamente. Isso tem ocorrido com frequência no nosso meio. Então nós temos dois problemas aí. Nós temos esses ministérios independentes, como você citou, pastor Gileus, que cresce bastante. É um grupinho que saiu dali de uma igreja, que discordou e que se formou, se conspirou, né? Porque se sai de uma forma legal, legítima, sem difamação, né? Sem estar conspirando, é uma coisa. Você sai dentro de uma ordem divina e de um amor, né? E não deu para continuarmos juntos. Irmãos, eu estou indo. Agora, quando vem no espírito político, que o grande problema hoje também na igreja é o espírito político que rodeia e que está no meio da mesma. Então ali um grupinho forma, sai, pega um cidadão que eles acham que é a pessoa mais indicada para liderá-los e os imposta como pastor, né? Quando não é aquele que auto se denomina, né? Como você citou, auto se denomina pastor. E aí abre uma portinha numa esquina qualquer e lá mais um grupo surgiu, sem critério, sem passar pelos filtros, né, das escrituras sagradas. E aí vem os velhos e graves problemas que é a hierarquia da igreja. Não é assim? Que você tem um presidente nacional, você tem um estadual, um municipal, que está caminhando paralelamente com o mesmo espírito político que nós temos no mundo. Entendeu? Que nós temos situações aí, pastor Val, e pastores aqui à mesa e ouvintes, de caso de polícia, situações aberrantes, de coisas gravíssimas, não é grave, são gravíssimas. Você tem um presidente nacional que é intocável, que ninguém toca nele. Por quê? Porque ele tem a mesma velha artimanha política de que calça os seus assessores e que são subordinados a eles, seja nacional ou estadual, e que ele não sai do trono. Ele é envolvido com droga, envolvido com isso, envolvido com tráfico disso, tráfico de influência, prostituição, e simplesmente ele é o poderoso chefão, ninguém tira ele de lá, porque existe uma hierarquia, e ele está há anos no poder, pastor Val. Ele tem dinheiro e manda. Nós tivemos casos de Polícia Federal no Espírito Santo, eu não vou citar por uma questão ética, da igreja, que desviou 42 milhões na época, deu Polícia Federal, caso de jornais e tudo mais. No entanto, os seus obreiros estavam passando fome, porque eles não pagam seus obreiros, os obreiros não são assalariados, e o dinheiro vai todo para uma central. Entendeu? Que um sistema hierárquico, fora dos padrões bíblicos, anticristão, isso é anticristo. E aí o que acontece? Quem tira um homem desse do poder? Só Deus. Porque os homens aqui, uns atrelados ao outro, um deve favor ao outro, e com isso vai virando uma máfia. É uma máfia. Existem muitos casos na religião que se tornou máfia. É claro que nós temos que reservar as devidas proporções de pessoas que ainda zelam por esse evangelho. Certo? Existem exceções, sim. Mas está ficando complicado. Porque as pessoas também são culpadas. Por que são culpadas? Porque as pessoas estão em busca de evangelho fácil. As pessoas, por não querer renunciar, por não querer pagar o preço,
né? Da cruz, como citou o pastor Val. O caráter de Jesus foi formado na fornalha de aflição. Agora imagina os cristãos do passado que pagaram alto preço para viver esse evangelho de sangue, para chegar à condição que nós estamos vivendo hoje, a condição que a igreja assumiu hoje, a condição do papel das igrejas que assumem esses grupinhos à parte, como foi citado, com todo respeito. Há pequenos grupos que zelam pelo verdadeiro evangelho, mas um bando deles. E respeitando também a questão do poder, da divindade, do mundo pentecostal, respeitando o agir do Espírito Santo, porque Deus continua sendo Deus, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua revelando a sua palavra, e a profecia ela nunca deixou de existir, mas da maneira como esse pessoal está fazendo aí, essa vergonheira, e ficam falar de língua, uma linguagem que você não entende, você não sabe o que esse povo está falando. Pera que virou brincadeira isso aqui, virou um picadeiro de palhaçada. Me desculpe a minha franqueza, volto a falar que nem pastor Val. Muito bem, gente. Chegando ao finalzinho, 11h58 agora, quero agradecer ao pastor Valverde, também agradecer aqui o pastor Moisés, o pastor Jailson Luz pela colaboração. Obrigado você pela audiência, a Rádio Melodia, sempre trazendo um tema polêmico ou atual para ser discutido à luz da Bíblia. Essa é a missão do nosso debate, e a sua participação, a sua interação aqui nas redes sociais também pra gente é muito importante. Muito obrigado, vem aí Rádio Chofé, e o Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 6 de maio. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.